Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, aleluia. Querido, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Versículo 1, Isaías 61, versículo 1. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Versículo 6: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações, e se orgulharão do que era a glória delas, e em lugar da vossa vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor que venha sobre nós, perdoa os nossos pecados, passa o Seu sangue sobre as nossas vidas, quebra grilhões, quebra as amarras, quebra as algemas, portas de bronze, ferrolhos de ferro. Tira as cinzas nessa noite, ó Deus. Troca as cinzas pela glória, troca as cinzas pela dupla honra, troca a vergonha pela dupla honra, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai que está nos céus. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar. Querido, esse texto é muito poderoso, porque essa palavra, ela se cumpre na vida daqueles que o Senhor abençoa, daqueles que são ungidos por Deus. E essa unção, ela começou em Jesus, porque quando Jesus entra no templo, ele cita esse texto, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas. Essa palavra evangelho significa boas novas. E aí quando Jesus fecha ali, ele diz: hoje se cumpre essa palavra. Então Jesus, ele veio para libertar os cativos. Jesus veio para fazer cumprir essa palavra do profeta Isaías, em minha vida, em sua vida. Aqui nós vemos o plano original de Deus para aqueles que são seus. O plano de Deus, querido, é bênção, não é maldição.
O plano de Deus para a sua vida é uma vida abundante, não é uma vida de miséria, não é uma vida de ruína. O plano de Deus para a sua vida não é vergonha. O plano de Deus para a sua vida não é cinzas, que significa tristeza, angústia. Não, não é esse o plano. Porque ele começa dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha só qual é o plano de Deus: curar, pregar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade. É uma execução. Pôr em liberdade os cativos, os algemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que breve virá. Deus disse: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos, e eu a darei. A vingança pertence ao Senhor, não é a nós. E Ele vai dar. O cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre a terra, irmãos, na grande tribulação. Aqui o texto diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, é tempo de você aceitar o Senhor e a sua justiça, viver uma vida de princípio, uma vida abundante, porque o plano dele, se tiver cadeia, é que ela seja quebrada, se tiver algema, que ela seja quebrada, se tiver cativo, que seja liberto. Ninguém que aceita Jesus, o plano é você viver em angústia, tristeza, tribulação, pobreza, miséria, ruína, porque o texto é muito claro. E infelizmente na igreja existem pessoas que estão vivendo prisioneiras sem grades. Presas no pecado, presas em ciclos de derrota, medo, humilhação, enfermidade emocional, espiritual, humilhação. Mas o Senhor nos trouxe uma palavra aqui nessa noite, amém, igreja? A sua história não termina em uma prisão. A sua história não termina em uma prisão, porque o Senhor veio para libertar os cativos. O Senhor troca as cinzas por vestes de louvor. O Senhor troca a vergonha por dupla honra. Essa é a vontade dele. O mesmo Deus que permitiu a luta é o Deus que decreta a libertação, amém, igreja? O Senhor não apenas quebra as correntes, Ele muda destinos. Ele não só nos liberta, como também Ele nos dá um novo destino. E a profecia aqui de Isaías, ela nos aponta para a obra libertadora do Messias. Porque quando Jesus entrou na sinagoga, Ele abriu exatamente nesse texto e declarou: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. A promessa de Isaías, ela tem um cumprimento em Cristo, e ela se estende até a nós, porque nós somos servos do Senhor Jesus, amém, igreja? E a missão da igreja é fazer exatamente isso aqui. A missão de Cristo se estende a nós, porque Ele nos enviou e de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a libertação, a verdadeira libertação, ela começa com a unção de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor pelo que o Senhor Então,
a primeira coisa que começa na libertação, na verdadeira libertação, é com a unção de Deus. Quando Jesus disse: vão para Jerusalém, esperem lá até que sejais do alto revestidos de poder. É a unção do Espírito. Então, antes dos discípulos serem enviados, Jesus precisava ungí-los. Ninguém vence batalhas espirituais, queridos, com a força humana. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Porque nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então existem cadeias que a terapia não vai adiantar. Existem prisões emocionais, traumas, que o dinheiro não vai resolver. Existem opressões espirituais que somente a presença de Deus, a unção de Deus remove. Porque a unção, ela despedaça o jugo, aleluia. Então, sem poder, mas Jesus disse: esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder é que quebra as cadeias, as amarras, os grilhões, as prisões e cadeias espirituais, que muitas vezes a pessoa trabalha, mas não consegue conquistar as coisas. Isso é tão corriqueiro no meio que a gente vive no Brasil, igreja. Na verdade, é o comum no Brasil. É a pessoa trabalhar e não ter nada. É ou não é verdade? O comum no Brasil é esse, não é o contrário. Infelizmente, a realidade do Brasil não é uma realidade de bênção, não, irmão. Nós vivemos num país rico, mas o povo não é abençoado. Quando a gente tem a luz das Escrituras, a gente vai entender isso. Porque trabalha mais quase meio ano para pagar imposto. E tem pessoas que trabalham a vida inteira, acordam de madrugada, vão dormir tarde da noite, não tem condições de ter sua própria casa, não tem condições, às vezes, nem de comer bem, sobrevive. Onde está a bênção do Senhor nisso? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Existe um poder de Deus para quebrar essas cadeias. E a minha missão na terra, a nossa missão como igreja, é declarar a libertação aos cativos, é declarar que as algemas caiam por terra, a proclamar o dia da vingança do nosso Deus, o ano aceitável do Senhor. Porque existem opressões espirituais que somente a presença de Deus remove. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi ungido para libertar, e Ele nos enviou o Paráclitos, o Espírito Santo, para nos capacitar, para nos ungir a fazer isso, como igreja. Eis que eu vos dou poder, dínamos, no original grego. Eu vos dou uma dinamite, um poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal irá causar a você. Então existe esse poder, mas a igreja muitas vezes não se reveste dele, porque ela precisa ser liberta. Ela está aprisionada, ela vive debaixo de maldição, ela quebra princípios. Quando a gente vai na profundidade do texto aqui de Isaías 61, ele nos traz cada revelação sobre a realidade. O negócio até saiu daqui sem eu tirar.
A unção veio para pregar boas novas. Que boas novas são? São os princípios da obediência, da honra, da nobreza, que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. São as boas novas do Evangelho, que cura, restaura, liberta. A proclamar a libertação. O que é proclamar? O que foi a proclamação da República do Brasil? Oi? Anunciar, proclamar, declarar, decretar. A proclamação da República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, se não me falha a memória. A partir dali, acabou o império de Portugal no Brasil. Brasil era livre, é proclamar, é libertar, tornar livre. Tornou uma república, não mais dependente. Então, quando a Bíblia diz a proclamar boas novas aos pobres, interessante que aqui ele diz proclamar boas novas aos pobres, mas o decreto que veio lá no versículo 6 é de riqueza. Olha só: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão conhecidos como ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações. Mas não era pobre? Está entendendo? Mas eles não eram pobres, e agora eles vão comer as riquezas das nações, porque essa é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, que nos ungiu, que nos capacitou a sermos livres do pecado, da injustiça, das algemas. Então nós temos que entender essa verdade maravilhosa, quando ele decreta vestes de louvor, ao invés de cinzas. O manto de tristeza vai ser arrancado, e vai ser dado lugar à alegria. Essa é a libertação, querido. Mas muitas vezes a igreja não vive isso, carrega um fardo pesado. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não, ele disse que eu vou colocar um fardo nas suas costas mais pesado. Foi isso? Tem gente que vem para a igreja, o fardo se torna mais pesado. Por quê? Pergunta assim: por quê, pastor Roberto? Sabe por quê? Porque não vive uma vida de princípio. Conhecereis e a verdade vos libertará. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. A luz que outrora estava apagada, agora ela reflete, e a gente começa a ver as entrelinhas, a gente começa a ter discernimento de espírito. Nós estávamos conversando isso hoje antes de vir para a igreja, eu e a pastora. Como nós estamos vivendo um tempo tão difícil, aí a gente vem para a nossa realidade de Patinho, uma cidade que tinha para ser a número 1 do Brasil, cidade cheia de buraco. Agora estão infestando a cidade de radar para tirar mais dinheiro do povo. Quando o Estado falha, o povo começa a sofrer. E onde que está a bênção nisso? E aí as pessoas estão migrando para fora de Patinga, tem que ir para outros polos, porque a nossa cidade não tem bons salários. Mesmo tendo riqueza, saindo daqui todo dia, passa trem com mais de 100 vagões, irmão, cheio de riqueza, passando aqui toda hora.
E o povo só olhando. Só olhando. E as riquezas, ó. Não fica aqui. O que fica aqui é mínimo. Está entendendo? Trabalha para amassar barro para Faraó. E agora os moradores de Patinga não podem nem comprar mais casa em Patinga. Tem que ir para as periferias. Isso quando tem condições. Só os ricos compram casa em Patinga hoje. Casa é 1 milhão para cima. Casa é 1 milhão para cima. Pergunta você, irmão, onde que está a bênção nisso? Você não pode viver na terra que o Senhor te plantou. Vai viver de aluguel. Eles querem arrancar o seu rim. Por um rim por mês, praticamente. Então, irmão, nós não temos que nos conformar com este mundo, com essas coisas. E a nossa força do braço não vai resolver. Não é a sua inteligência que vai resolver isso. É a unção de Deus que despedaça o jugo. O Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu, me deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões da miséria, da ruína, da pobreza, que leva as riquezas do Brasil para fora, precisam ser amarradas em nome de Jesus. Mas como? O povo não quer vir nem na igreja. Como que vai mudar, irmão? Se a mentalidade do povo é uma mentalidade de escravo. O povo não quer passar meia hora na igreja. Mas vai para o shopping e fica horas. Bate perna de loja em loja e deixa o dinheiro todo no shopping. Não tem problema. Mas igreja, não. Como que muda, irmão? Como que as pessoas vão mudar? Se a mentalidade da igreja não muda. Impossível, irmãos. Impossível. Esse evangelho não é um evangelho que transforma se a pessoa não mudar a mentalidade. Rogo, por isso que Paulo se revoltou ao escrever aos Romanos, dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que se apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Metanoia, transformação, redenção, arrependimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aqui de novo apontando Isaías. O segredo está aqui. A unção veio de Jesus. Jesus distribui a unção para libertar, curar. Continua, mas parou, a igreja parou. Ela parou quando ela deixou de obedecer à verdade. Ela parou quando não priorizou o reino de Deus. Quando colocou o reino de Deus em terceiro lugar, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas por que as outras coisas não estão sendo acrescentadas? Porque não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Está buscando em primeiro lugar o reino pessoal. O Espírito Santo ainda continua quebrando julgos, mas eu tenho que ter como prioridade o reino, em tudo. Isaías 10, 27, o jugo será despedaçado por causa da unção. Existem correntes invisíveis, pecados repetitivos, medos constantes, traumas antigos, opressão espiritual, vergonha do passado, sentimento de incapacidade. Mas Deus diz ainda para você hoje: eu ainda quebro julgos. O plano de Deus continua sendo o mesmo: nos ungir, para pregar boas novas, para pôr em liberdade os cativos, para quebrar as algemas. Deus quer levantar um povo, querido, livre na nação brasileira, para acabar com essa roubalheira que existe no Brasil. Sabe, querido,
quando você vai para uma nação abençoada, né? O garçom pode andar de Hilux, o pintor pode andar de Hilux, o faxineiro pode andar de Hilux, mas no Brasil não. Está entendendo a diferença? Por que todo mundo quer ir para lá? Porque todo mundo quer bênção, irmão. Ninguém quer miséria, ruína, não. E aqui no Brasil está assim, ó. Cada vez que é rico, fica mais rico. É 1% da população ficando milionário, bilionário, enquanto todo o restante do povo é escravizado para sustentar essa minoria. O problema não é a minoria. O problema é a mentalidade do povo que não muda. O povo esquece, vai agora só futebol, acabou. Esquece da política, eles continuam roubando, aí vai ter eleição, esquece, votam nos mesmos bandidos. Está tudo bem, nós vamos continuar pagando rios de dinheiro para não ter nada. Ou o mínimo, nem o mínimo possível. Eu não estou falando de política. Não estou falando de político, de partido. Eu estou falando de algo espiritual que nós vivemos, a realidade triste da nossa nação, da nossa cidade, do povo escravizado, com a mente retrógrada e que não quer Deus, quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus, continua nos mesmos erros. Entenda que você não nasceu, querido, para viver uma vida de prisão. O Senhor morreu, Jesus morreu na cruz para nos tornar livres. Gálatas capítulo 3 diz que Ele se fez maldição para destruir a maldição que estava sobre nós. Mas por que o povo ainda não recebeu? Porque não tem como prioridade o reino. Deus não chamou você para viver sobrevivendo, não, querido. Deus não chamou você para viver sobrevivendo, não. Ele veio para dar vida e vida em... Não é sobreviver, não. Não há vida, meu irmão, de você vender o almoço para comer na janta. Que mais da metade, se não for 2/3 da população do Brasil, vive isso. Um país riquíssimo que nós vivemos. Eu nunca vou me conformar com isso. Eu fico revoltado. Não, eu falo sério. Porque eu conheço Deus que nós servimos. Não é um Deus de sobrevivência, não, é um Deus de riqueza, de honra, de abundância, de prosperidade, sim. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Deus não apenas liberta, Ele restaura corações feridos. Ele enviou-me a restaurar os contritos de coração. Isaías 61. Muitas pessoas estão, queridos, livres por fora, mas quebrantados, quebrados por dentro. É só a capa. Só a capa. Sorrindo no culto, mas chorando no secreto. Deus conhece dores que ninguém conhece. Traumas que você nem sabe que tem, mas que está aí. E é isso que Ele quer tirar, quer arrancar, para que você tenha uma vida plena, abundante. Mas como, pastor, que eu vou conseguir? Como? Obedecendo a sua palavra, colocando Ele em primeiro lugar, sobre todas as coisas, buscando enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto o Senhor. Existem feridas, rejeição, traição, abandono, humilhação, perdas, são traumas, irmão. Eu mesmo já fui curado por muitos traumas que eu tinha da minha infância. Deus já me falou isso, que eu pregando. E aí Deus falou assim: você lembra o que aconteceu quando você tinha tantos anos? 8 anos. Aí veio um filme. E um dia aconteceu isso, eu já contei na igreja. É como se eu tivesse voltado no tempo, na minha mente, eu pregando, veio aquele flash, né? A cena todinha, eu criança, quando foi se instalado um trauma na minha vida. E Deus falou assim: hoje eu tiro esse trauma de você. E aí meus olhos começaram, muitas coisas começaram
a se explicar na minha vida. Porque tem dores e traumas que só Deus conhece. As perdas, perda de um ente querido, traição, rejeição. Você foi rejeitado no ventre e nem sabe. Os pais que amaldiçoaram os filhos e você nem sabe. Mas Deus não ignora lágrimas. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Salmo 51. Ele cura almas. Jesus não veio apenas para mudar a circunstância sua, não, querido. Ele veio para curar o interior, para tirar a tristeza que está instalada, que está enraizada, para te dar uma verdadeira alegria, mesmo quando você passar por lutas. Aquela alegria, aquela paz que excede todo entendimento humano, está lá com você, porque Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Não foi alguns dias que Ele falou. Ele não disse assim: olha, eu vou vir de vez em quando, não. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Deus quer sarar feridas antigas que você nunca conseguiu explicar. Então levante suas mãos e diga: eu tomo posse da minha cura em nome de Jesus. Querido, a libertação de Deus, ela quebra prisões espirituais. Proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1. Isaías está falando de um cativeiro, mas não é um cativeiro humano, é espiritual. Porque nem toda prisão é uma prisão física. Tem muitas pessoas presas aos vícios, presas ao pecado, ressentimento, pornografia, medo, ansiedade. São presas, drogas, culpas. Mas Jesus é especialista em abrir cativeiros, cadeias impossíveis aos olhos humanos. Lembra-se de Paulo e Silas? Eles estavam aprisionados. Humanamente falando, era impossível eles saírem dali. Eles foram açoitados, machucados. Suas costas estavam ensanguentadas de tanto apanharem por amor a Cristo e ao Evangelho. Mas à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. O louvor liberta, querido. Está doendo? Porque às vezes a chicotada foi muito dolorosa. Está sangrando? Vai adorar. Não murmura não. Não começa a dizer: minha vida é uma, né? Eu estou vivendo isso. Não, começa a: Santo, só o Senhor é santo. Começa a invocar. Eu declaro aqui, Senhor, que essa casa pertence ao Senhor. Minha vida, meus filhos pertencem ao Senhor. Nós servimos ao Senhor em tempo, em fora de tempo, na alegria, na tristeza. Nós servimos ao Senhor e Tu és bem-vindo a este lugar. Começa a declarar isso, que você vai ver as cadeias caindo por terra, o terremoto destruindo as cadeias. Aleluias. É fácil? Não. É para mais que vencedores, como eu e você. Porque isso que nós somos, mais do que vencedores. Mesmo presos, eles adoraram. Quando adoraram, de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Os alicerces do cárcere se moveram pelo louvor. Aleluias. Está entendendo? E logo se abriram todas as portas. Não foi só as portas de Paulo e Silas, não, querido. Toda a cadeia que estava lá, os presos foram libertos. Não foi só Paulo e Silas, não. Porque a unção que virá sobre a tua vida, virá, meu irmão, não é só para libertar você, não. É para todos que estão em volta de você, que estão presos. Aleluia. Está entendendo? Esse é o Evangelho de Cristo, igreja. Não é só para mim. Não é.
Quando Deus entra dentro da prisão, meu irmão, a prisão perde autoridade. Acabou. Jesus entrou, acabou a prisão. O inimigo pode até tentar te prender, mas Deus está prestes a transformar a tua prisão em testemunho. Está entendendo? Porque Deus troca as cinzas por glória, aleluias. Glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a vontade de Deus, não é o contrário. Então, como é que eu posso me conformar? Volto de novo para esse Brasil nosso, que a gente olha nos noticiários, é só tristeza, miséria, pobreza, calote atrás de calote, bilhões e bilhões fora, e o povo abaixo do mínimo, escravizado, trabalhando para mover Faraó. Cinzas representam luto, dor, ruína, destruição, fracasso, mas Deus é especialista em trocas sobrenaturais, aleluia. Cinza por glória, tristeza por alegria, angústia por louvor, vergonha por honra, aleluias. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Salmo, capítulo 30, versículo 5. Talvez você esteja vivendo o ano de 2026 como uma noite espiritual na sua vida, mas nós decretamos lá atrás que esse ano é o ano da bênção do Senhor. Satanás constantemente tenta mudar isso, mas ele não tem poder, porque o ano do Senhor, o ano da justiça do nosso Deus, a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo dores. E eu declaro, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a sua vida, aleluias. A manhã de Deus está quase chegando. A noite pode ter durado e chorado, mas amanhã está bem próxima, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Porque Deus te chamou para dupla honra. Não se sujeite à vergonha. Não se conforme com a vergonha. Está difícil? Dobra, já falei isso aqui, dobra a oração, dobra o jejum. Não é com a força do braço não, dobra o espiritual. Porque quando você não está resolvendo com o braço, dobra o espiritual. Dobra a aposta. Está entendendo? Eu estava orando só uma vez por semana, agora você vai orar todo dia. Você vai separar parte do seu dia. O negócio não está dando certo não, Senhor, se for o Senhor que me deu, Satanás não tem poder, então eu vou orar todo dia, eu vou ungir meu negócio todo dia, eu vou ungir meu trabalho todo dia, eu vou declarar que esse lugar pertence ao Senhor, eu vou declarar que Deus me ungiu neste lugar, para que possamos verdadeiramente glorificar Ele. Começa a liberar palavras, comece a orar, porque no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz a palavra do Senhor. Porque a vergonha não será o capítulo final da sua vida, porque o capítulo final é dupla honra, aleluias. Quem te viu chorando, aleluias, verá Deus te honrar. Você crê nisso, igreja? Quem viu você chorando vai ter que ver você, Deus te honrando a sua vida. Fique de pé, porque eu estou empolgado. Se deixar eu vou até amanhã ainda. Pastor André já falou 5 vezes no relógio. A Marley porque não está aqui, senão ela já tinha tomado o microfone de mim já. Esse povo está ousado, não está? Esqueceu que o cajado está na minha mão, né? Dá umas cajadadas para lá e para cá. Aleluias. Feche seus olhos, querido. Quem desacreditou em você verá Deus agir na sua vida. Começa recebendo aí, ó. Vou liberando palavras aqui, você vai dizendo: eu recebo essa palavra, porque o Senhor é especialista em reescrever histórias. Esse não é o momento de você conversar, esse não é o momento de você ficar olhando para os lados, não é o momento de você entrar no mundo espiritual e tomar posse da tua bênção, em nome de Jesus.
Olha a história de Jó, que Deus, depois de perder tudo, Deus restaurou. Bem sei, Senhor, que tudo podes. Jó 42:2. E nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados ao meu respeito, ao seu respeito. Deus tem um sim e um amém para nós, aleluias. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque é assim que Deus é especialista em caprichar aquilo que a gente achava que não tinha jeito mais. Aleluias. Onde houve vergonha, Deus estabelecerá um tempo de honra, de testemunho. Onde houve perda, haverá restituição, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, porque essa é a tua palavra, meu Pai. Isso não é conto da carrochinha, não, meu Deus. Isso é a tua palavra e nós nos agarramos a ela, meu Deus. No nome santo de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, que muitas vezes nós estávamos desistidos. Mas o Senhor segurou nos nossos braços, nas nossas mãos. E em alguns momentos o Senhor nos carregou no colo. Muito obrigado por nos dar força, Pai. Pedimos ao Senhor agora que nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. Abençoa cada irmão aqui, os que estão nos assistindo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua bênção nos acompanhe, corra e nos alcance, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa os irmãos que vão trazer o seu dízimo, sua oferta, para o sustento da tua casa. Tu sabes dos nossos compromissos, meu Deus, aqui. Nós estamos na terra ainda, Senhor. E na terra tem que pagar aluguel. Lá no céu não vamos ter que pagar aluguel, não. Lá no céu não vamos ter que pagar conta de água, luz, não tem internet. Mas aqui nós temos isso. Então, Pai, capacita-nos, ó Deus. E abençoa, prospera, multiplica a semente, Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado. Nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós te pedimos a tua bênção, Pai, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus abençoe os irmãos têm liberdade.